Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Toda Tarde nesta segunda-feira. Por acaso você usa blazer? Faz tempo que essa peça estava na moda, né? E ela voltou com tudo. Vale muito a pena ter no seu guarda-roupa. Virou uma peça coringa, você pode usar de diversas maneiras e é isso que nós vamos te ensinar. E ainda pincéis para maquiagem. Quantos você tem na sua necessaire? 1, 2, 3. Você vai se surpreender com todos os tipos de pincéis e para que serve cada um. Qual você deve utilizar ou não. Tudo isso a gente vai ensinar no programa de hoje, que começa logo após o intervalo. Então já sabe, a gente tem um encontro marcado daqui a pouquinho. Eu espero você. A gente começa falando dessa peça-chave que você deve ter no seu guarda-roupa. Blazer feminino, como utilizar? Dá uma olhada. O blazer está de volta e ele é peça coringa em qualquer guarda-roupa. Mas para nos ensinar como usar no dia a dia, à noite, como utilizar essa peça em vários looks, Juliana Rolim vai nos ajudar. O blazer está em alta mesmo? É isso mesmo, Flá, o blazer voltou, ele é uma peça coringa agora de outono e inverno e eu fiz vários looks para mostrar para todas as telespectadoras do Toda Tarde verem como elas podem usar em várias ocasiões. Já que ele é super versátil. Já que ele é muito versátil, uma peça que toda mulher tem que ter no armário. Bom, vamos lá, para isso a gente vai chamar a Jéssica, é isso? Eu fiz um look para Jéssica mais casual. Para você usar de dia, o blazer é legal você combinar ele com jeans, ele pode ser flare ou pode ser skinny. Eu coloquei uma t-shirt que dá um look assim mais despojado e coloquei o blazer branco, que é o que está em alta. E agora no caso desse aqui, por exemplo, ela está com essa peça embaixo, que no caso é o tom azul. O que caberia também para substituir essa daqui, com um blazer branco? Então, o blazer branco dá a possibilidade de você estar usando uma estampa por baixo. Então, poderia ser tipo um top estampado, no meu caso também estou de blazer. O seu também é liso, e aí você usou uma peça embaixo mais... Uma peça de tecido mais fino, mais esvoaçante, que tem a estampa de onça. Podia ser um floral, podia ser um xadrez, podia ser um listrado. O blazer dá N possibilidades e podia também ser um short jeans, não precisava ser uma calça jeans. Então, assim, ele é bem versátil. Vai mostrar também daqui a pouquinho outros looks, mas eu ainda vou perguntar uma coisa em relação à calça. Você falou que pode ser flare, pode ser skinny. Uma skinny mudaria alguma coisa no calçado? O blazer sempre tem que estar de salto, como que é? Não, o blazer, assim, ele é aquela peça que vai desde o trabalho, passa pelo happy hour, ele pode ainda esticar para uma festa mais social, entendeu? Dá pro dia todo. Dá pro dia todo. Então, se você souber usar, por exemplo, ela poderia estar, digamos que ela fosse para um lugar, que ela fosse andar muito, o salto ia atrapalhar. Então, coloca uma skinny, combina com uma sapatilha também, fica um look legal. Ou se ela tivesse com shorts, uma rasteirinha, também é um look legal. Se for uma ocasião mais formal, uma coisa mais chique, você coloca o salto. Exatamente. O blazer também, na verdade, ele combinado com uma calça alfaiataria dá um ar mais social, uma coisa assim mais formal. Então, digamos que ela fosse para o trabalho, ela poderia colocar uma calça social, uma blusa, uma camisa, né? Então ela já está mais social. Saiu para balada, colocou um vestido, colocou o blazer, uma sandália alta, também ela está bem vestida. Então ele dá essa possibilidade. Ok, então não acabou, daqui a pouquinho a Jéssica volta com outro look. E agora, Ju, o que a Jéssica vestiu para você mostrar? Então, agora eu tirei a Jéssica do salto e coloquei uma sapatilha, que já muda bastante, né? E coloquei uns shorts também, o look ficou mais casual ainda, né? Não é todo ambiente que você pode usar um shorts curto, mas assim, para sair no final de semana. Então vamos chamar a Jéssica para mostrar o look. O importante, a mesma peça, o mesmo blazer branco. Mesmo blazer branco, a gente mudou o top, que é um top mais soltinho, de tecido fino, os shorts e a sapatilha. Então, ou seja, mudou todo o look e a gente só reaproveitou o blazer. E em que ocasião fica melhor para ela ir com essa roupa?
Eu acho que, assim, desse jeito, com shorts, ficou mais casual ainda. Então, assim, com a calça jeans, ela podia ir do trabalho para uma festa. Assim, ela continua podendo ir para uma festa, mas já pode evitar o trabalho, né? Dependendo com o que você trabalha, não é legal. Já não dá, né? Já não dá. Então, finais de semana, tem um churrasco, aniversário para ir. Então, eu acho bacana. O shorts já entra nessas ocasiões. Então tá, e a Jéssica ainda vai voltar com outro look, é isso? Isso, agora a gente vai fazer a Jéssica no look festa. Vamos lá. E para provar que o blazer realmente é muito versátil, a Jéssica está com roupa de festa, é isso? É isso mesmo, a gente colocou um vestido que tem um detalhe em paetê. Então, assim, é bem noite, né? E mais justinho com o blazer em cima. Então, assim, ela tá pronta para ir para uma festa. Pode ser estampado, tem alguma questão de cor, por ser branco ou não? Qualquer coisa que tenha cor pode. No caso dela, é uma cor mais neutra, né? Então, nesse caso eu resolvi combinar o chumbo com o off-white, né? Que é a cor do blazer, branco. Mas assim, poderia ser um vestido mais soltinho, estampado, poderia ser um vestido na cor do blazer, que faz um look monocromático, é chique também, daí ela deixa pra pôr a cor nos pés. E tem uma variedade grande, né? Então assim, dá pra você brincar bastante. Vai depender daí do que ela tem no guarda-roupa, vai depender do tipo de festa que ela vai. Mas a questão aqui é que a gente quer mostrar que o blazer realmente é muito versátil, dá pra combinar com várias coisas. Só aqui nós já mostramos 3 looks, né? Exatamente. E daí aí vai da criatividade de cada uma. É isso aí. Não deixe então de ter um blazer no seu guarda-roupa, porque vocês viram que vale muito a pena, dá pra usar bastante. Muito obrigada, Ju. Obrigada a vocês, Lá, e obrigada a toda a tarde. Than the sun. Muito obrigada à nossa consultora Juliana Rolim pelas dicas. Agora a gente está indo para o rápido intervalo e na volta vocês vão aprender a utilizar pincéis de maquiagem, como comprar e o que comprar. Understand what's going on here. Hoje nós estamos aqui nos nossos estúdios para te dar dicas muito legais de pincéis de maquiagem. Para isso eu estou aqui com o Michael Santos. Tudo bem, Michael? Tudo bom. Olha, excelente agora com você, porque antes da gente começar a gravar, ele já estava me ensinando algumas coisas e eu fiquei impressionada de como a gente não conhece nada do assunto, pelo menos eu não. Quantos pincéis você me mostrou ali, mais ou menos? 14 pincéis diferentes. 14 pincéis diferentes e você usa todos em uma maquiagem? Todos. Alguns mais de um. Alguns pincéis é necessário que nós tenhamos mais de um. Nós estamos aqui com a Vitória, que vai ser a nossa modelo, né, Vitória? E o Michael vai começar a maquiagem, então. Primeiro pincel, Michael, qual é? Primeiro pincel, Tati, é o de base. Base. Este tem algo para explicar pra gente especial? Temos 2 pincéis aqui diferentes para ilustrar. Esse é mais macio, esse é mais firme, mais durinho. Qual é o ideal seria este, o mais durinho. Exatamente. Bem achatado, durinho, firme, que é para ter uma aplicação mais precisa. Certo. Com este pincel nós conseguimos aplicar o produto. Entendi. Sempre pedacinho por pedacinho do rosto, sem fazer aquele famoso pontinho, cruz e espalhar. Não faz aquilo? Não faz aquilo, jamais. Depois temos um próximo pincel que também é usado para base e para pó, usado muito no HD hoje, é este pincel aqui, que trabalhamos sempre com a parte superior dele, ele é muito leve, pode passar a mão. Nossa, o que eu faço com ele? As cerdas dele é muito leve, a gente usa ele para dar um polimento na pele, para dar um acabamento mais natural, ele consegue fazer com que essa base penetre melhor em poros mais dilatados, linhas mais finas de expressão, ou até mesmo pegar mais um pouquinho de base e criar uma segunda camada de produto na pele com uma leveza incrível, sem deixar marca, sem deixar aquele aspecto pesado. Depois temos aqui o pincel de pó. Eu aconselho sempre pó mineral. Pó mineral. Não pó compacto.
Pincel para pó mineral, o ideal seria assim, nem tão grande, nem muito pequenininho, achatado, mas com muitas cerdas. Dou algumas batidinhas, tiro um pouquinho de produto da tampinha, ponho o pincel aqui, faço Movimentos circulares, pressionando, o produto entra todo no pincel, não fica marca, não vai marcar a pele, movimentos circulares, eu aplico esse pó. Nossa, como a gente faz errado, né? Muita leveza, ó. Uma textura legal na pele, natural. E depois que eu passei o pó mineral, que eu espalhei, você tá pegando qual pincel? Usar o pincel de blush. Ah, blush. Blush é um grande problema em relação ao pincel. O pincel nunca pode ser fino, aqueles pincéis de tojinho de bolsa, tem os pincéis de blush muito pequenininho, muito Não dá fino. certo, né? Ele marca muito o rosto, ele faz um risco, como esse daqui, não é legal. O ideal seria este tamanho, bem macio, com muitas cerdas, fofinho. E grande, né? Grande. A aplicação do blush nunca pode ser feita com o pincel assim e marcando, riscando com vai e vem. Bato o pincel de lado no produto, sempre tiro o excesso do produto na mão, nunca daqui direto pro rosto. E aí que marca, a gente nunca mais consegue tirar essa marca. Pincel em pé, dando suaves batidinhas, subindo e descendo. Ai, sempre legal. daqui pra cá, mais largo e afinando. Certo. Depois do blush... Eu tenho aqui o pincel chanfrado facial. É um pincel chanfrado grande, também tem vários tamanhos, vários tipos desse pincel. Os menores servem para fazer nariz, os maiores testa, maxilar. Esse pincel a gente usa para fazer a correção facial, afinar nariz, diminuir testa, definir maxilar, disfarçar a papada. No caso dela não precisaria, né? Mas assim, o que você vai fazer? Bem pouco. No caso dela, nós poderíamos fazer aqui, só para dar um exemplo. Uso sempre um pó mais escuro, o mesmo pó que eu usei no rosto, a mesma marca. Tá. Um mais escuro, tiro o excesso. Aqui eu poderia fazer, por exemplo, vou fazer uma lateral do nariz. Aí afina? A gente dá uma escurecida, como a regra, né, de colorimetria, porque é escuro diminui, que é claro aumenta. Se eu escureço as laterais do nariz, eu automaticamente suavizo, disfarço as abas, ilumino o meio do nariz, o nariz fica mais fino e arrebitadinho. Ah, que lindo! E qual a durabilidade de um pincel quando eu compro, hein? O pincel ele não tem uma vida útil muito longa, até porque nós precisamos lavar muito o pincel. Ele tem necessidade de ser lavado, porque ele acumula muita sujeira, bactérias. Então, vamos colocar assim 1 ano. 1 ano. É um tempo legal para durar o pincel. E toda vez que eu uso, eu lavo? Não. Não. Já vou lhe mostrar como é que a gente lava esses pincéis. Só vou lhe mostrar o dos olhos antes, que é outro pincel também. Ah, nossa, esse tem mais variação aqui. Qual que não serve? Esse aqui é uma esponjinha, é o mais usado porque é o que vem em estojos, em kits de sombra. Sempre vem um pequenininho dele. Não presta. Jamais. Jamais. Esse pincel aqui também não é legal. Ele é macio, fofinho, bonitinho, muito gostoso de sentir a textura das cerdas dele. Mas também não? Mas ele faz muita sujeira. Quando você está aplicando aqui, ele está jogando a sombra aqui. A gente aplica a sombra daqui para cá. Quando você está aplicando aqui, ele está jogando sombra aqui ou vice-versa. Ai, socorro, então não. Ele não tem uma precisão legal na hora da aplicação. Tá. Esse serve? Esses são os ideais. Firme também, achatadinho, durinho. Tem uma aplicação bem precisa. Ele não é mole, ele me dá uma certeza de onde realmente está pegando o produto, está pigmentando na pele. Entendi. Não faz sujeira como esse daí faz. Então. Temos um outro pincel que a gente usa também ainda na pigmentação, né, na sombra, que é o pincel gota. Ele tem a forma de uma gotinha. Uma gotinha mesmo. Ele serve para esfumar, para tirar a marca que fica quando a gente aplica. Toda a marca interna da maquiagem, o que é feito aqui dentro, a gente tira a marca com esse próprio pincel. Essa marca aqui em volta, aqui de cima, a gente usa esse pincel chamado gota, com movimentos leves, e ele faz o esfumado bonito sem deixar marcado a sombra.
Tem 2 tamanhos diferentes aqui. Eu particularmente prefiro esse daqui, que é mais macio. Quanto mais macio, mais leve ele for, menos ele marca, mais fácil ele for. Temos o chanfrado delineador. Eu te mostrei agora há pouco o chanfrado facial, que serve para fazer as correções do sombreado do rosto. Esse daqui é um chanfrado delineador. Nós usamos ele para 2 coisas. Ele foi feito para uma, que é a aplicação do delineador, que é um grande problema em relação à maquiagem, à automaquiagem. Mas nós usamos ele muito também para fazer a correção da sobrancelha. Ah, é? É, com uma sombra mais escura, um marrom bem neutro, sem muito pigmento vermelho, com esse pincel bem de leve, eu realço o desenho da sobrancelha, desenho novamente. E a função principal dele é o delineador, que eu costumo usar só em pasta, não uso delineador líquido. Você só usa delineador em pasta? Só em pasta com o pincel. Esse pincel você não consegue aplicar delineador líquido com ele, né? O delineador líquido ele já vem com aquele pincel aplicador. Eu acho muito complicado, ele é muito mais difícil de ser aplicado, ele borra muito mais fácil. Esse em pasta eu acho bem mais fácil, sempre em todos os cursos recomendo, e as mulheres que usam acabam realmente sentindo a diferença, a facilidade na aplicação. Com o pincel correto, fica muito mais fácil de aplicar. E ainda tem mais? Tem sim. Então segura aí. Mesmo. Logo após o intervalo a gente espera você. Momento que a gente adora, a hora de falar de maquiagem. Maicon Santos, é com você. Voltamos, a Vitória está aqui na mesma posição. A gente tinha passado o delineador, né, Michael? Isso, usamos o pincel chanfrado delineador. E agora? Agora nós vamos usar esse pincel, que é um pincel para esfumaçar o lápis de olho. Então, hoje em dia a gente evita usar o lápis de olho marcado, muito definido. Aplicamos o lápis de olho e em seguida já esfumamos ele para cima. Olha só, para quem perdeu o início de tudo, nós estamos ensinando os tipos de pincéis necessários para você fazer uma excelente maquiagem. E só para você ter uma ideia, nós estamos usando em média 14 tipos de pincéis no mínimo. Então fica ligadinho porque é isso que está acontecendo aqui nesse momento. Vamos lá. Estamos esfumaçando. Apliquei o lápis de olho na raiz dos cílios, não dentro dos olhos. E venho com esse pincel fino, leve, fazendo um movimento de vai e vem para tirar a marca desse lápis. Aplica-se bem no canto externo e esfuma trazendo para o canto interno, para que ele morra suavemente. Tá? Esse pincel não existe assim, um pincel próprio para isso, é muito difícil. Se você procurar pôr um pincel para esfumar lápis de olho. E o que eu faço? Então a gente usa um pincel de pintura em tecido, de pintura em vidro. Olha só que um legal. pincel delineador bem fininho. Muito legal. O E aí? pincel de lábio. O de lábio tem algum segredo? O de lábio? O de lábio ele precisa ser bem duro e precisa ser bem preciso. As setas dele tem que ser bem desenhadas, ele tem que ser fino. E esse aqui tá errado, então? Esse tá errado, você vê que as setas são bem espalhadas, tá cada uma ele pra um é bem lado. macio. Você olha assim, você vê as cerdas dele mais soltas. Esse aqui bem concentrado, bem certinho. Tá. Com esse você consegue desenhar o lábio. Com esse você vai tentar, você vai acabar fazer borrando. borrão. Não vai ficar legal. E esses dois, os últimos pincéis, bem pouco usados. Esse pincel é uma escovinha, ele serve para pentear a sobrancelha. Esse daqui também tem uma escovinha, também serve para pentear a sobrancelha. E esse daqui é um pentinho para cílios. Encaixa-se bem na raiz e penteia. Vitória, que cílios linda, seu? Tem cílios imensos. Ai, que coisa linda! Os pincéis precisam ser lavados corretamente, como eu falei. É necessário que se lave os pincéis que nós usamos em produtos líquidos, base, corretivo, batom, o delineador. Todo pincel que é usado
Com produtos pastosos, líquidos, precisamos lavar uma vez por semana. Tá. Os pincéis que são usados, os produtos em pó, sombra, blush, o pó, ele pode ser lavado uma vez por mês. Ele mantém-se um pouco mais tempo sem precisar ser lavado. Os pincéis com produtos líquidos já exigem, porque acaba acumulando produto entre as cerdas dele. Entendi. A gente não vê, mas fica aqui e isso pode comprometer, né? Comprometer a sua saúde da pele. Ok, vamos lá então, vamos ensinar a como lavar os pincéis. Bom, agora a parte importante, limpar os pincéis. Exatamente, que é o que muita gente esquece. Lembrar, usar é bom, mas limpar não é tão gostoso assim. É muito importante na hora de lavar os pincéis, Tati, colocá-los corretamente de molho. Um copinho com água, um pouquinho de shampoozinho neutro, Shampoo shampoo de bebê. infantil, todo mundo conhece. Exatamente. Você Não, vai colocar um pouquinho na água? nada de sabonete, nada de shampoo normal, shampoozinho infantil neutro, para não ressecar as cerdas do pincel. O pincel precisa ser tratado como o cabelo. Tá. Precisa ser lavado corretamente, seco corretamente. Então aqui um pouquinho do produto, do shampoozinho. Tá. Mergulho o pincel aqui de ponta cabeça na água, somente cobrindo as cerdas do pincel. Entendi. Eu não posso pegar uma bacinha, por exemplo, ou uma vasilha maior e pôr eles todos deitados de molho. A intenção é só... É só as cerdas, o cabo não. Quando a gente lava o cabo ou deixa de molho, acontece isso com o pincel. Ai, que dó. Estufa, ele sai a casca. Ai, que dó. Entendi. Faço uma boa massagem entre elas, enxago na água corrente fria. Jamais lavar o pincel debaixo de chuveiro, enquanto haja o condicionador, eu vou aqui esfregar meus pincéizinhos. Jamais. Sempre na água fria e bastante água. Já os pincéis que nós usamos para produtos em pó, pincel de blush, pincel de pó, do mesmo jeito, um pouquinho de produto. Mergulho eles aqui, só a água só focando as cerdas, nada de cabo, mas esse pincel eu não preciso deixar de molho uma hora. Não, esse pincel eu já posso deixar ele aqui só alguns minutos, fazer um movimento aqui circular para que ele lave bem por dentro, massageio aqui as cerdas dele e já enxago. Secar. O pincel leva 24 horas para secar. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, é fácil. Vai lá no nosso site, todatarde.com.br. Beijo grande e aproveite as dicas. Viu só quanta coisa a gente não sabia sobre pincéis de maquiagem? Espero que vocês tenham aproveitado essa matéria. Bom, o programa de amanhã também está especial. Nós vamos falar sobre divórcio, tirar todas as suas dúvidas e ainda a marca Sachê, que vocês já conhecem. Vamos trazer uma progressiva revolucionária e vamos falar um pouquinho também das tendências do blazer masculino. Hoje vocês aprenderam sobre o feminino, amanhã é dia do blazer masculino. Tudo isso no nosso programa no mesmo horário, espero vocês. E se tiver alguma dúvida, entra lá no nosso site, todatarde.com.br. Um beijo enorme para vocês e até amanhã. Barbra Streisand. Barbra Streisand. É no programa Toda Tarde desta terça-feira, vocês não podem perder. Nós vamos tirar todas as suas dúvidas sobre o divórcio. E ainda vocês vão conhecer a marca Sachê, uma progressiva revolucionária que eles trouxeram nos nossos estúdios. Agora, que tal falar um pouquinho da tendência de inverno, o blazer masculino? Como utilizar essa peça-chave no seu guarda-roupa? Tudo isso nesta terça, espero vocês a partir de 1h45.